Bom, pessoal, dando continuidade às segundas parciais online de 2020, agora a gente vai fazer uma questão de balanceamento. Na verdade, é uma questão mais de oxidação e redução, que a gente vai ter que saber a quantidade de elétrons que foram trocados nessa reação química, beleza? Então, vamos ler o enunciado. Fala assim: a partir da seguinte equação sem balancear, aí ele dá a equação química, esta daqui, certo? Indica o número, ele quer que a gente indique o número de elétrons que foram intercambiados, o número de elétrons que foram trocados na reação global para cumprir o princípio de eletroneutralidade. O que é isso, gente? A quantidade de elétrons que a gente vai ter doados, que a gente vai ter sendo perdidos, ele é igual ao número de elétrons que estão sendo recebidos. Então, vou escrever isso aqui. Isso que é o princípio de eletroneutralidade, tá? O número de elétrons que foram perdidos, que se perde, ele é igual ao número de elétrons que se ganha numa reação química. Quando a gente está falando de uma reação química onde tem uma perda e onde tem um ganho de elétrons, a gente está falando de oxidação e a gente também está falando de redução. Quando a gente tem uma perda de elétrons, isso é a oxidação. Na oxidação, eu sempre coloco aqui, ó, gente, oxidação, né? Isso aqui eu aprendi com um professor meu na época de cursinho, né? Ele falava assim, par, que a oxidação, a gente perde elétrons. E quando a gente perde elétrons, a gente aumenta o NOx. Por quê? Porque se ele era, por exemplo, de 0 e passou para mais 2, então, ou seja, ele está perdendo um elétron de 0. Perde um elétron, fica mais 1. E de mais 1 para mais 2, perdeu outro elétron. Então, aqui no caso, ele está perdendo 2 elétrons, ou seja, que o NOx aumenta, tá? Quando a gente está sofrendo oxidação, quando uma espécie química sofre oxidação, ela perde elétrons. Enquanto que na redução, redução recebe elétrons, tá? Esse aqui de agente e redutor e agente oxidante, isso aqui está sendo explicado na aula específica de oxidação e redução, tá? Mas aqui na redução, por exemplo, ele recebe elétrons. Por exemplo, tá de 0 e aí ele tá ficando com NOx menos 2. Isso significa que ele tá ganhando 2 elétrons. Aqui perde, aí o NOx aumenta e aqui o NOx diminui porque ele tá ganhando elétrons. Beleza? Então, na oxidação, a espécie química perde elétrons e o seu NOx aumenta, enquanto na redução recebe elétrons e o NOx diminui. O que é esse tal de NOx que a gente sempre ouve falar? Gente, com NOx a gente tem que entender que o NOx de uma espécie química te mostra a carga real aparente do átomo numa ligação, tá? E o que quer dizer isso, a carga real aparente? Significa que ele te mostra quantos elétrons uma espécie química ganhou ou ele perdeu. Então, o NOx, gente, nada mais é do que um número positivo ou negativo que ele está te mostrando quantos elétrons foram ganhos ou quantos elétrons foram perdidos. NOx é só isso. E aí existe uma série de regras dos NOx que a gente precisa saber, tá? Essas regras eu vou aplicando aqui enquanto a gente vai fazendo nessa questão, beleza? Então, primeiro a gente precisa saber o NOx dos elementos, de todos esses aqui. Depois a gente precisa saber quem oxidou e quem reduziu, certo? Depois disso, a gente consegue descobrir quantos elétrons foram ganhos e quantos elétrons foram perdidos. Lembrando que a mesma quantidade de elétrons que foram perdidos é a de que foram ganhos. Não tem como ganhar mais e perder menos. Não existe isso. É uma igualdade, é um equilíbrio, certo? Então, a quantidade de elétrons que foram perdidos vai ser sempre igual à quantidade de elétrons que foram recebidos, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o NOx dessas substâncias aqui. Então, vamos lá. Ó, o potássio, gente, o K, ele tá na família 1A, tá? O potássio, ele tá na família 1A da tabela periódica, ele é um metal alcalino. E todos os metais alcalinos, sem exceção, eles têm um NOx de mais 1, tá? Então, ó, a gente vai colocar aqui que o NOx do potássio é mais 1. Esse é o NOx dele, certo? Mais 1. Beleza. O oxigênio, na maior 99% dos casos, ele tem um NOx menos 2, ó.
oxigênio, tenho NOx menos 2, exceto nos peróxidos, que é quando eu tenho um oxigênio, 2 oxigênios ligado, dependendo a um elemento, certo? 2 oxigênios ligado a um elemento, como o peróxido de hidrogênio, H2O2, e junto ao flúor também, ele tem um NOx diferente. Mas na maior parte, ele tem um NOx menos 2. Olha onde a gente pode olhar os NOx, gente, na tabelinha da UPA. Fica sempre nesse cantinho aqui, ó. O potássio que a gente viu, ó, mais 1. O oxigênio, menos 2. Então, a gente vai lá, coloca. Então, o potássio mais 1, oxigênio menos 2 vezes 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio, isso aqui dá menos 6. Numa molécula, né, numa espécie neutra, a somatória dos seus NOx tem que ser igual a 0. Então, se aqui eu tenho menos 6 mais 1, eu preciso de mais 5 cargas positivas para eu poder ficar com mais 1, mais 5, mais 6, menos 6 igual a 0. Então, aqui o NOx do cloro é mais 5, certo? Colocar assim, os NOx principais aqui. Beleza. Agora, nesse aqui. Esse aqui é uma espécie iônica, ou seja, que esse 2 que está aqui embaixo, ele veio do cobalto, né? Veio daqui de cima, enquanto um que estava aqui, ele veio desse cloro, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o cloro, porque o cloro ele tem vários NOx. Aqui eu coloquei o cloro, ó. Ele pode ser mais ou menos 1, mais 5. Nesse primeiro caso, a gente viu que ele foi mais 5. Mas nesse outro caso, a gente vai ver que, ó, cobalto é mais 2. Então, mais 2. Mais 2. Aqui, numa molécula somatória igual a 0, então aqui é menos 2. Menos 2 divididos por 2, porque eu tenho 2 átomos de cloro. Então, cada cloro tem NOx menos 1, certo? Porque menos 1 vezes 2, menos 2, com mais 2 do cobalto igual a 0. Ou simplesmente essa carga que veio daqui e essa carga que veio dali por ser uma espécie iônica, tá? Então, a gente pode ver que o cloro, ele pode ter NOx variável. Então, o cloro pode ser mais ou menos 1, mais 5. Na maioria dos casos, gente, em grande parte dos casos, a gente vai encontrar o NOx do cloro sendo como menos 1. Por quê? Porque ele está na família 17 ou 7A da tabela periódica. O que isso significa? Significa que para ele ficar estável, ele precisa ganhar um elétron segundo a regra do octeto. A regra do octeto diz que tem que ficar com no total 8 elétrons. Então, se ele já tem 7, por ele estar na família 17, ele precisa ganhar mais um para ficar estável, certo? Então, se ele precisa ganhar mais um, ele vai ser aqui, ele vai ser monovalente, certo? Ele vai precisar ganhar um elétron. Então, na maioria dos casos, o cloro é negativo, mas como a gente pode ver aqui, nesse cantinho, ele tem NOx variável, tá? Então, tem que tomar cuidado, principalmente quando o cloro ele está no meio entre 2 átomos, ele vai ter um NOx diferente. Quando só tá ele e outro elemento, normalmente ele vai ser menos 1, pode perceber, tá? Então, aqui, cloro menos 1, cobalto mais 2. Na água, molécula de água. Oxigênio, na maioria dos casos, a não ser quando ele é um peróxido ou quando ele está junto com flúor, ele é menos 2. Então, menos 2. O hidrogênio, na maior parte dos casos também, ele é mais 1, tá? Quando o hidrogênio ele está ligado a elementos não metálicos, que tem maior eletronegatividade que ele vai ter NOx mais 1. Mas quando ele está ligado a metais, aí ele vai ser um hidruro metálico. Quando ele está ligado a metais, aí sim ele vai ter um NOx menos 1, porque ele vai ser o mais eletronegativo. Então, eu coloquei aqui, ó, o hidrogênio. Na maior parte dos casos ele é mais 1, tá? Principalmente quando ele está junto com não metais, ó, o cloro, o oxigênio, o flúor, o bromo, o iodo, elementos mais eletronegativos que eles, ele é mais 1. Mas quando ele é mais eletronegativo, tipo nos hidruros, que ele está com metais, aí ele tem NOx menos 1. Mas essa aqui é a exceção, tá? Então, vamos lá. Considerando aqui que ele está com não metal, o hidrogênio é mais 1. Certo? Hidrogênio é mais 1 vezes 2 mais 2. Uma molécula somatória tem que ser igual a 0, certinho? Então, aqui, mais 1 e menos 2. Cloro, menos 1. Lembra que eu falei quando o cloro está sozinho? Normalmente ele é menos 1. Com hidrogênio, mais 1. Então, menos 1 mais 1, isso aqui é igual a 0 numa molécula, né? Uma substância neutra, igual a 0. Aqui, hidrogênio mais 1, porque está com o oxigênio, que é um não metal. Então, mais 1. O oxigênio, menos 2.
certo? Então, menos 2 mais 1, isso aqui é igual a zero. Então, eu preciso de mais uma carga negativa do potássio. Nesse caso, mais 1 também tem NOx fixo. Então, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, menos 2 igual a zero. Então, certinho aqui. Agora, esse aqui. Olha só, é uma espécie iônica, certo? Eu tenho um metal e um não metal. Esse 3 aqui, ele veio daqui de cima. 3 menos é o cobalto. A gente tem que ver que o cobalto, gente, coloquei ele aqui, ó. O cobalto, ele tem NOx variável também. Ou é mais 2 ou é mais 3. E justo a gente pode ver aqui, ó, que o cobalto, aqui ele tá sendo mais 2. E ali, ele tá sendo mais 3. Certo? Então, que é desse aqui. Então, ele é mais 3. O hidrogênio, o cloro é menos 1 vezes 3, então menos 3. Isso aqui é igual a zero, NOx igual a zero, tá? Porque isso aqui a gente tá falando de uma substância, seu estado fundamental, certo? Uma substância neutra, tá? Então, agora a gente descobriu o NOx de todos os elementos. Então, depois que a gente descobriu o NOx de todos os elementos, a gente tem que ver quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Então, a gente vai olhar. Esse cloro é mais 5. Ó, primeiro, vamos começar com potássio. Tem o potássio aqui e outro potássio ali. Então, ele é mais 1, não mudou. O cloro, mais 5, tá? Mais 5. Esse cloro aqui é menos 1. Esse cloro aqui é menos 1. E esse cloro aqui é menos 1. E agora, qual cloro eu tô falando? A gente tem que ver, sempre comparar um lado com o outro lado da reação química. Nunca a gente vai comparar com o mesmo lado. Então, desse lado em relação a esse lado, o que está mudando é esse cloro, que está indo de mais 5, com esse cloro que está indo para menos 1. Então, vamos pensar, pessoal. Ele está indo de mais 5. Aí, ó, mais 5, aí ele vai para mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1. Se ele está saindo de mais 5, ou seja, ele é bem positivo, e ele está indo aqui para menos 1, isso significa o quê? Isso significa que ele está ganhando elétron, porque ele está ficando mais negativo. O NOx dele está diminuindo. Lembra que a gente falou que quando o NOx diminui, a substância está sofrendo redução? Por quê? Ele está recebendo elétrons. Então, se ele está recebendo elétrons, ó, recebendo um elétron, outro elétron, mais um elétron, mais outro elétron, mais um elétron, mais um elétron. Quantos elétrons ele recebeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está recebendo o cloro mais 5, recebe elétrons. Se ele recebe elétrons, ele está sofrendo redução. Quem sofre redução recebe elétrons. Quantos elétrons ele está recebendo? Um total de 6 elétrons, certo? Agora vamos para outra espécie química. Olha esse cobalto aqui. Esse cobalto, ele está indo de mais 2 para o outro cobalto do outro lado. Sempre a gente tem que olhar o outro elemento do lado oposto. Ele está indo para mais 3. Então, ó, vamos lá. Mais 2, ele está indo para mais 3. Isso significa o quê? Que ele está perdendo elétrons, porque ele está ficando mais positivo. O NOx dele está aumentando. Se a gente tem um NOx que aumenta, a gente tem uma substância que sofre oxidação, certo? Porque ele está perdendo elétrons. Então, se ele está perdendo elétrons, porque ele está ficando mais positivo, então o seu NOx aumentou, tá? Então, aqui, quantas vezes aumentou? Então, ele perdeu um elétron, porque seu NOx aumentou. Ele está sofrendo, então, uma oxidação. Na oxidação, ocorre uma perde elétrons, certo? E ele está perdendo um elétron. Tá, o que acontece agora? A gente tem que ver que a gente está falando do princípio de eletroneutralidade. O que é esse princípio de eletroneutralidade? Significa que a quantidade de elétrons recebidos tem que ser a quantidade de elétrons que foram perdidos. Então, ó, numa semi-reação, que a gente chama aqui de hemiequação, certo? Numa hemiequação de oxidação, primeiro de oxidação, a gente vai ver ali que está sendo perdido um elétron.
certo? Sempre quando a gente perde, é depois da setinha. E na M reação, M equação de redução, a gente está vendo que ele está recebendo 6 elétrons. Lembrando que os elétrons são antes. Quando a gente está recebendo, o elétron a gente coloca antes da seta, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente chega nesse nível, a gente multiplica a reação de cima por 6 e a reação pelo mínimo múltiplo comum, certo? E o de baixo a gente vai multiplicar por 1. Por quê? Porque o número de elétrons que foram recebidos é igual ao número de elétrons que foram perdidos. Então, a quantidade de elétrons da oxidação tem que ser a mesma da quantidade de elétrons da redução. Por quê? Porque na equação global, quando a gente for fazer, eles têm que se anular. A quantidade de elétrons que foram recebidos tem que ser igual à quantidade de elétrons que foram perdidos, certo? Então, aqui, quando ele fala que para a gente indicar o número de elétrons que foram intercambiados na reação global para cumprir o princípio de eletroneutralidade, ele está se referindo a B. Ou seja, foram 6 elétrons que foram perdidos e foram 6 elétrons que foram ganhos. Não é a soma deles, é o número de elétrons que foram trocados. Foram trocados 6 elétrons no total. 6 perdidos e 6 que foram recebidos, certo? Quem recebeu? Quem sofre redução. E quem perdeu? Quem sofre oxidação. No caso, quem sofreu redução aqui, certo? Quem recebeu foi o cloro, esse aqui, e quem perdeu os elétrons foi o cobalto, esse metal aqui. Normalmente, quem perde são os metais, tá? E quem ganha são os não metais. Normalmente é assim que acontece. Atenção nessa questão. Por quê? Porque aqui ele dá a opção de 7 elétrons. Aí a pessoa não sabe o que significa elétrons perdidos igual a elétrons recebidos, não conhece esse princípio de eletroneutralidade e soma, né? 6, tenho 6 recebidos e tenho 1 perdido. Ah, então foram trocados 7 elétrons. Não, isso não é verdade. O mesmo número de elétrons que foram perdidos tem que ser o mesmo número de elétrons que foram ganhos. Esse é o princípio de eletroneutralidade. Cuidado. Aí outra pessoa pensa assim, se foram perdidos 6 elétrons e foram recebidos 6 elétrons, então foram trocados no total 12 elétrons. Não, não é isso. O mesmo número de elétrons que foram doados, os mesmos elétrons que foram perdidos vai ser igual ao número de elétrons que foram ganhos, tá? Então, não é a somatória do número de elétrons que foram perdidos e ganhos, e sim o total, o número de elétrons que foram trocados, que foram intercambiados, certo? Então, muito cuidado com essa questão, tá? Porque ela te induz a 2 possíveis erros. E as duas aqui têm alternativa, tá? Então, cuidado. Todas as alternativas talvez fosse possível. Aqui, esse aqui corresponde ao elétron que foram perdidos, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre balanceamento, sobre o número de elétrons recebidos e perdidos, podem deixar aí nos comentários.